Romanos 8:28 começa com uma afirmação poderosa. Sabemos que Deus age. Essa expressão carrega uma convicção firme, uma certeza. Paulo não diz, talvez, nem esperamos que, mas sabemos. Isso nos leva a refletir sobre a confiança que o cristão é chamado a ter, mesmo quando as circunstâncias são incertas. Nos dias atuais, vivemos em uma era marcada por ansiedade, informação imediata e resultados rápidos. Esperar por algo que não entendemos se tornou extremamente difícil. Quando perdemos um emprego, quando um relacionamento termina, quando um diagnóstico médico assusta, a pergunta imediata é: onde Deus está nisso tudo? Mas essa passagem nos lembra de algo fundamental. Deus age, mesmo quando não conseguimos ver, sentir ou entender. O agir de Deus não depende da nossa percepção. Ele não precisa mostrar o plano completo para que ele comece a operar. Em momentos de silêncio e confusão, a fé do cristão se firma nessa certeza. Deus não está inerte. Ele está trabalhando, mesmo que pareça o contrário. Um exemplo atual. Uma pessoa que perde uma oportunidade de trabalho e depois de meses de oração e luta, descobre um caminho totalmente diferente que se revela infinitamente melhor do que o que ela queria. No momento da perda, ela não entendeu. Mas Deus estava agindo. Fé não é entender tudo, é confiar que Deus está fazendo algo mesmo quando tudo parece parado. Em um mundo onde tudo é agora, confiar que Deus está agindo em silêncio é um dos maiores atos de fé que podemos ter. A expressão todas as coisas em Romanos 8:28 é uma das mais desafiadoras para se aceitar, especialmente quando estamos passando por momentos difíceis. O texto não diz que Deus age apenas nas coisas boas, ou somente nas bênçãos. Ele age em todas as coisas. Isso inclui a dor da perda de um ente querido, a traição de alguém em quem confiávamos, a doença inesperada, a decepção com a vida profissional, a solidão e os momentos de crise existencial. Muitos cristãos pensam que Deus só está presente quando tudo vai bem. Mas Paulo nos lembra que Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma até as situações mais dolorosas em algo que, de alguma forma, cooperará para o nosso bem. Nos dias atuais, com tantas pessoas enfrentando depressão, ansiedade, instabilidade emocional e financeira, essa promessa se torna ainda mais relevante. Deus está dizendo: eu sou capaz de transformar a tua dor em crescimento, tua perda em testemunho, tua fraqueza em força. Deus não está dizendo que tudo o que acontece é bom. Perder alguém não é bom. Ser traído não é bom. Ficar doente não é bom. Mas Deus pega até o que é ruim e encontra um caminho para tirar disso algo que nos leve ao bem eterno. Nenhuma lágrima é ignorada por Deus. Tudo, absolutamente tudo, está sob o seu controle e pode ser usado para um propósito maior. Uma das maiores fontes de frustração espiritual vem da expectativa errada sobre o que é bem. Quando lemos Romanos 8:28 e vemos que todas as coisas cooperam para o bem, muitas vezes pensamos: então Deus vai restaurar meu relacionamento. Então eu vou ser curado. Então tudo vai dar certo como eu quero. Mas nem sempre o bem que Deus promete é o que imaginamos. O bem de Deus não é momentâneo ou superficial. É eterno, profundo, e está ligado à nossa transformação, santificação e alinhamento com o caráter de Cristo, como vemos no verso seguinte, Romanos 8:29. Uma pessoa ora por sucesso financeiro, mas em vez disso, Deus permite uma crise que a aproxima mais dele e a ensina a depender do céu. Isso é ruim aos olhos humanos, mas é bem aos olhos de Deus, porque forjou caráter, humildade e fé. O problema é que muitas vezes estamos buscando um Deus que realiza nossos planos, enquanto Ele está nos chamando para participar dos planos dele. O bem de Deus nem sempre se alinha com os nossos desejos, mas sempre se alinha com o que é melhor para o nosso propósito eterno.
Ele vê além do agora. Ele trabalha em nossa eternidade, não apenas em nosso conforto momentâneo. Romanos 8:28 não é uma promessa universal. Ela tem uma condição clara: para os que amam a Deus. Isso significa que nem tudo coopera para o bem de todos, indiscriminadamente. É uma promessa específica para aqueles que têm um relacionamento genuíno com o Senhor. Amar a Deus não é apenas dizer eu creio ou eu sou cristão. Amar a Deus é confiar nele mesmo quando não entendemos, obedecer mesmo quando custa, desejar estar perto dele, não apenas por bênçãos, mas por quem ele é. Nos dias atuais, muitas pessoas tratam Deus como um resolvedor de problemas, ou como alguém que deve cumprir promessas em troca de nossa religiosidade. Mas amar a Deus é diferente de usá-lo. Amar a Deus é permanecer nele mesmo quando não há sinais, quando as respostas demoram, quando o chão parece desaparecer. É esse amor, íntimo, sincero, perseverante, que ativa essa promessa de Romanos 8:28. Porque só quem ama a Deus de verdade é capaz de continuar crendo que Ele está agindo mesmo quando tudo parece contrário. A promessa de que todas as coisas cooperam para o bem não é para qualquer um. É para aqueles que verdadeiramente amam a Deus. É no amor a Deus que encontramos forças para confiar no seu agir, mesmo em meio às perdas e frustrações. Romanos 8:28 finaliza com outra condição essencial: dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso nos lembra que a vida cristã não gira em torno do nosso plano, mas do plano de Deus. Essa é uma chave essencial para entender essa promessa. Nos dias de hoje, é comum vivermos em função dos nossos sonhos, metas e desejos. Desde cedo, somos ensinados a correr atrás do nosso propósito, a encontrar nossa verdade e a alcançar nossos objetivos. Mas a Bíblia nos mostra que o foco não é o que nós queremos fazer da vida, e sim aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Alguém sonha em seguir uma carreira e faz tudo para isso acontecer, mas encontra obstáculos inesperados. No processo de frustração, acaba sendo levado para uma direção que não era o que ela havia planejado, mas onde ela frutifica, abençoa outros e vive algo muito mais profundo. Deus estava chamando ela para o seu propósito, e não para o plano pessoal dela. Isso não significa que nossos sonhos não importam, mas significa que nossos sonhos precisam estar debaixo da vontade de Deus. Só assim todas as coisas vão cooperar para o bem, quando estamos andando no propósito dele. O agir de Deus em todas as coisas só faz sentido quando estamos respondendo ao chamado dele, não apenas seguindo os nossos desejos. É quando entregamos nossos planos ao plano dele que começamos a ver o bem eterno se manifestando. Romanos 8:28 é, acima de tudo, uma declaração sobre a soberania de Deus. Quando Paulo afirma que Deus age em todas as coisas, ele está dizendo que nada foge ao controle divino, nem mesmo o caos. Vivemos tempos marcados por crises globais, guerras, injustiças, colapsos emocionais, mudanças sociais aceleradas. Às vezes, tudo parece fora de lugar, e a pergunta que ecoa no coração humano é: será que Deus realmente está no controle de tudo isso? A resposta de Romanos 8:28 é sim. Deus não apenas permite certas situações, ele reina sobre elas. Ele governa sobre todas as circunstâncias, até mesmo aquelas que parecem injustas ou insuportáveis. Durante a pandemia global, muitos perguntaram onde estava Deus. Mas inúmeras histórias surgiram de pessoas que encontraram fé, recomeçaram relacionamentos familiares, foram libertas de vícios ou redescobriram sua vocação, justamente em meio ao caos. A soberania de Deus não significa que tudo o que acontece é a vontade direta dele, mas que nada escapa de seu domínio. Até as ações humanas, os erros e o mal do mundo são usados por ele como peças que ele redireciona para cumprir seus propósitos maiores. Mesmo em meio ao caos, Deus continua sendo soberano.
Quando tudo parece fora de controle, é aí que mais precisamos lembrar: nada está fora das mãos dele. Romanos 8:28 nos garante que Deus está agindo. Mas há um aspecto implícito nessa promessa que muitos ignoram. O tempo de Deus nem sempre é o nosso. E isso exige fé durante a espera. Um dos maiores testes espirituais é confiar que Deus está trabalhando mesmo quando não há resultados visíveis. Muitas vezes oramos, esperamos, nos esforçamos, e tudo continua do mesmo jeito. É nessa demora que muitos desanimam, questionam e até se afastam de Deus. Vivemos na geração do instantâneo. Queremos respostas rápidas, entregas em minutos, soluções imediatas. Mas o processo de Deus costuma ser diferente. Ele trabalha em camadas profundas no tempo certo e sempre com um propósito eterno. José passou anos sendo vendido, acusado injustamente e esquecido na prisão, antes de ver o plano de Deus se cumprir. Abraão esperou décadas pela promessa de um filho. Davi foi ungido rei, mas teve que fugir e se esconder por anos antes de reinar. Todos eles tiveram que crer antes de ver. E essa é a fé que Romanos 8:28 exige de nós. Uma fé que acredita que Deus está agindo, mesmo no silêncio. Manter a fé durante a espera é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Deus não atrasa, Ele prepara. E no tempo certo, aquilo que Ele está operando virá à luz. Romanos 8:28 afirma que Deus está agindo, mas nem sempre esse agir é visível aos nossos olhos. E aqui está uma das maiores verdades espirituais. Deus trabalha nos bastidores. A maioria das obras mais profundas de Deus acontece no invisível, no coração das pessoas, em circunstâncias que ainda não se revelaram, em lugares onde nem imaginamos que Ele está movendo as peças. Nos dias atuais, somos muito guiados por resultados visíveis. Se não vemos mudança, achamos que Deus não está ouvindo. Se não sentimos algo, achamos que Ele nos abandonou. Mas a fé verdadeira entende que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Você ora por reconciliação com alguém da sua família, mas a pessoa continua distante. O que você não vê é que, no silêncio, Deus está quebrando o orgulho dela, colocando pessoas no caminho dela, plantando sementes no coração. Tudo sem você perceber. Como Jesus disse em João 5,17, meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Mesmo quando não vemos, Ele está agindo. A fé que descansa em Romanos 8:28 é a fé que confia no invisível. Deus não precisa te mostrar todos os passos. O que Ele pede é que você continue crendo, porque o invisível dele é mais real do que o visível do mundo. Romanos 8:28 une duas realidades espirituais profundas: amar a Deus e crer que Ele tem um propósito soberano. Essas duas coisas estão diretamente conectadas. Uma alimenta a outra. Quanto mais amamos a Deus, mais conseguimos confiar no plano dele. E quanto mais confiamos no plano dele, mais nosso amor se fortalece. Nos dias atuais, onde há tantas vozes dizendo: siga seu coração, faça o que te faz feliz, confie em você mesmo, o amor verdadeiro a Deus se torna um ato de resistência espiritual. Porque amar a Deus significa colocar a vontade dele acima da nossa, mesmo quando ela contraria os nossos sentimentos ou planos. Imagine alguém que sonha com um relacionamento específico, ora por ele, mas Deus não permite que aquilo se concretize. A pessoa sente dor, mas escolhe dizer: mesmo assim, eu te amo, Deus. Eu confio que o teu plano é melhor que o meu. Esse é o tipo de amor que sustenta a promessa de Romanos 8:28. Amar a Deus não é só quando tudo dá certo. É quando abrimos mão de algo, confiando que Ele sabe o que está fazendo. Amar a Deus de verdade nos dá força para confiar que Ele está conduzindo nossa história, mesmo quando ela não se parece com o que planejamos. É esse amor que nos ancora na certeza de que tudo, sim, coopera para o nosso bem.
Romanos 8:28. Nos convida a uma vida com propósito, uma vida que reconhece que Deus está no comando e que tudo coopera para um bem maior. Mas como viver esse propósito quando tudo parece difícil, pesado e sem sentido? A resposta está na confiança ativa. Não apenas esperar que as coisas melhorem, mas agir, trabalhar, amar e servir mesmo no meio da tempestade. Nos dias atuais, onde a cultura do imediatismo e do prazer fácil domina, muitos desistem ao primeiro sinal de dificuldade. Porém, a Bíblia chama o cristão a perseverar, a permanecer fiel, sabendo que seu sofrimento não é em vão. Uma pessoa que enfrenta um problema familiar sério, talvez uma doença ou conflito, pode escolher entregar seu melhor amor, seu melhor cuidado, mesmo quando não vê mudança imediata. Isso é viver com propósito. Paulo nos lembra em Romanos 8:28 que essa vida tem uma direção clara, e a dor não é o fim da história. Mesmo nos momentos sombrios, a luz do propósito de Deus brilha para quem crê. Viver com propósito é reconhecer que Deus está usando tudo para moldar nossa história. É agir com fé e esperança, mesmo quando não temos todas as respostas, porque sabemos que estamos sendo preparados para algo maior. Pai amado, hoje nos aproximamos do Teu trono com o coração cheio de fé, mesmo quando não entendemos os caminhos que nos guias. Obrigado porque sabemos que Tu estás agindo em todas as coisas, mesmo quando a visão nos falta e a dor parece não ter fim. Senhor, reconhecemos que todas as coisas incluem também os momentos de sofrimento, perdas e lutas que enfrentamos, e entregamos a Ti cada lágrima, cada dor que carregamos. Que o Teu agir transforme essas dificuldades em crescimento, aprendizado e testemunho para a Tua glória. Nos ajuda a entender que o bem que Tu prometes não é sempre aquilo que desejamos, mas é sempre o que precisamos para o nosso propósito eterno. Que possamos amar-Te sinceramente, não por bênçãos, mas por quem Tu és, um Deus fiel e soberano, que chama cada um de nós para cumprir o Seu plano perfeito. Senhor, nos ensina a andar no Teu propósito, entregando nossos sonhos e planos à Tua vontade, confiando que és soberano mesmo nos tempos de caos e incerteza. Quando a demora da resposta nos fizer duvidar, fortalece a nossa fé para que continuemos firmes, crendo que Tu estás preparando tudo no tempo certo. Pai, ajuda-nos a confiar no Teu agir invisível, mesmo quando não vemos as mudanças, porque sabemos que Tu trabalhas em silêncio no coração e nas circunstâncias. Concede-nos um amor que se aprofunda, que confia no Teu plano, mesmo quando contraria os nossos desejos e nos faz seguir com esperança e propósito. Que possamos viver cada dia com a certeza de que tudo coopera para o nosso bem, mesmo nos momentos difíceis, e que nossa vida reflita a confiança na Tua soberania e bondade. Em nome de Jesus, entregamos tudo em Tuas mãos, certos de que o Teu amor jamais nos abandonará. Amém.